gente vai estudar ali do tabernáculo relacionado aos objetos, né? Nós temos vários objetos ali. Esse é o segundo em relação ao pátio. Lembrando que o pátio é o local de sacrifício, é o local de juízo, né? Porque tudo que tem no pátio é de bronze. Então, e a gente já estudou sobre isso, né? O bronze representa toda essa questão relacionada ao juízo que Deus exerce sobre o pecado, por exemplo, a ação do próprio Espírito Santo em relação a esse juízo, né? Porque lembra lá que Cristo fala em João que o Espírito vem para avisar o mundo, né, sobre a questão do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, esse elemento de bronze sempre fala da questão da ação do Espírito Santo nesse sentido, né? Essa e fala também da unção, né? Mas nesse caso do pátio, onde você vê toda essa parte do altar de bronze que tem um sacrifício relacionado ao pecado, depois da bacia que é a limpeza, então você vê muito mais uma ação de juízo no pátio, efetivamente, do que uma unção, né, necessariamente relacionado, né? É claro que talvez seja uma ação do Espírito Santo para nos capacitar a fazer essas coisas, né? Fazer aquilo que a gente já viu lá em Romanos 12, quando Paulo diz para nós apresentarmos nossos corpos como sacrifícios vivos, né? Então tem a ver com essa capacitação para que você possa fazê-lo, né? Nós já vimos que, acho que na primeira aula, que nós não temos capacidade de fazer isso sozinhos. Nós precisamos fazer com o poder do Espírito, como está lá em Romanos 8,13, né? Nós mortificamos, nós matamos os desejos da carne por meio do Espírito, né? Pela força do Espírito Santo em nós. Mas quem faz isso somos nós também, ou seja, nós não temos uma ação passiva, nós temos uma ação ativa nesse processo, né? Então, o altar de bronze fala sobre essa mortificação, assim como a bacia fala dessa questão da lavagem, né? De se lavar com água. Então tem uma série de simbologias aí relacionadas. E tudo isso fala do pátio, tudo isso fala de bronze. Vamos ver alguns elementos da bacia, depois eu vou entrar em mais alguns detalhes aqui, né? Então, isso começa em Êxodo 30, quando Moisés é instruído a fazer essa bacia, né? Não é dado medidas, essa bacia não tem medidas, a gente vai ver depois o porquê disso, né? Mas ela não tem uma medida, a gente imagina que ela é num formato circular, mas tem variações. O que a gente sabe é que, por exemplo, quando Salomão vai fazer o templo, e ele cria o que ele chama lá de mar de bronze. Então ele faz realmente uma grande bacia, quase uma piscina, né? E é em formato circular. Então, assumindo que ele provavelmente se espelha, né, do tabernáculo de alguma forma, então se imagina que essa bacia que você tem no tabernáculo de Moisés tivesse um formato redondo, né? E a questão do redondo fala muito sobre a questão de aliança, né? Essa questão que não tem princípio, nem meio, nem fim, né? É algo que é contínuo. Até que evoca essa questão da ação da palavra, a ação do Espírito em nós, que é um ato que deve ser contínuo, né? Sempre nesse sentido de nos purificar, de nos limpar. E nós, claro, também nos limpando, né? Ele nos fornece os elementos e nós fazemos uso desses elementos. A gente comentou isso também, acho que na primeira aula. Ela também é descrita como utensílio de bronze, obviamente, porque tudo ali é de bronze nesse sentido, né? Os objetos. E ela vai ter água e é apoiada num pedestal, né? Então fazem isso. Na verdade são duas partes. Você tem um pedestal onde ela é apoiada sobre ele. Então tem várias formas de você colocar isso. Quando você vê, por exemplo, o mar de bronze que Salomão coloca no templo, ele é apoiado por 12 touros, né? 12 touros colocados, três em cada posição cardeal. Então, provavelmente ele também se baseia nisso no tabernáculo. Não que o tabernáculo tivesse 12 touros, até porque a bacia deve ser muito menor no tabernáculo de Moisés, mas há um suporte, né? Que essa bacia é colocada sobre. Então isso é interessante porque fala um pouco dessa questão do suporte que nós temos que ter, também relacionado ao Espírito Santo, né? Nos dando suporte em vários aspectos. Aqui fala algumas coisas do hebraico sobre bacia. Eu não vou entrar muito no mérito, porque não há muito sentido. Para isso a gente já tinha conversado sobre essa questão do formato dela e tal. Eu vou pular uma dessas partes aqui. Depois, lembra, eu vou mandar esses slides todos. Se tiver curiosidade, você pode olhar. Acho que na apostila também eu coloquei. Tá? Então, a bacia de bronze, a gente já falou que bronze. Bronze é o que é? É a ação do pecado na cruz, né? É você pegar o pecado e jogar na cruz. A gente viu isso
pela questão da serpente de bronze como exemplo, né? Que você tem Nahash, que fala da serpente, que aponta para o pecado, e essa serpente de bronze era colocada numa haste, né? Moisés foi instruído a colocá-la numa haste, como se fosse talvez uma haste, fosse até uma cruz também. E o próprio termo bronze, né? Neroshet, que é a palavra Nahash acrescida de um Tav, que é o símbolo da cruz, né? Então é como se eu pegasse o pecado, o símbolo do pecado, no caso a serpente, e colocasse ela na cruz. Então o símbolo do juízo, do bronze, aponta mais uma vez para isso. A gente falou disso também na última aula, quando a gente falou dos elementos, né? Muito bem. A função da bacia aponta para quê? O ministério da palavra de Deus em nossas vidas, então o Espírito Santo, né, é quem faz esse convencimento, né, do pecado, da justiça e do juízo, como eu coloquei, está lá em João 16, 6 a 12, você vai ter mais detalhes sobre isso. Isaías 4, 4 também fala sobre essa ação do Espírito em nós. Jesus mesmo se tornou carne e recebeu a autoridade para exercer juízo. Lembra que na primeira vinda ele oferece misericórdia, mas na segunda vinda, como ele coloca lá em Mateus 25, ele vai trazer juízo para depois criar um reino de justiça, ou seja, ele está evocando aquilo que Jeremias 9, 23, 24 fala, quando Deus diz que tem prazer em realizar misericórdia, juízo e justiça na terra, né? Então, esse processo desses três elementos nessa ordem de apresentação de Deus primeiro da sua misericórdia, né? E aí se você nega a sua misericórdia, então você vai enfrentar o juízo e aí é estabelecida a justiça a partir desse juízo que foi feito. Né? Você vê evocado na própria vinda de Cristo, né? Na sua primeira em que ele traz a misericórdia, mas também na sua segunda em que ele vai executar o juízo efetivamente e aí estabelecer o reino de justiça. Então, você vê esse espelhamento do caráter de Deus, da forma como Deus se apresenta, né? É, mesmo na própria vinda de Cristo, mesmo na própria ação sobre o homem, né? Deus, eu costumo dizer, Deus sempre oferece primeiro a misericórdia. Ele nunca vem oferecendo a você efetivamente o juízo em primeiro lugar. Não, Deus sempre oferece a misericórdia primeiro. O problema é que nós, quando rejeitamos continuamente a misericórdia, em algum momento vamos enfrentar esse juízo. Não tem como você fazer. Por isso que João 3,36 fala: aqueles que receberam filho, né, esses já têm a vida eterna. Mas aqueles que se mantêm rebeldes ao filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus ainda vai se manifestar e ela não sai enquanto eu não aceitar o filho. Ou seja, se eu rejeitar o filho, se eu rejeitar continuamente a misericórdia, em algum momento eu vou acabar enfrentando a ira de Deus. Eu vou enfrentar o juízo, né, nesse sentido. Então, isso é bastante interessante pelas formas como Deus se apresenta. Né? Fala também da purificação, obviamente, fala da limpeza pela palavra, né? E a palavra é simbolizada como água. Então tem vários aspectos da palavra nesse sentido. Né? A própria Bíblia diz que se nós nos examinássemos a nós mesmos, a gente não seria julgado. Isso fala um pouco da questão da própria disciplina do paideia. Eu fiz uma pregação sobre isso, Graça Educadora, em que eu comento sobre a questão do paideia e falo um pouco sobre essa questão em 1 Coríntios, né? Então, se você quiser mais elementos disso, eu recomendo assistir essa Graça Educadora, que vai falar sobre isso, que não tem diretamente agora relação com o que a gente está vendo da bacia, né? Então, a gente sabe que tem um tempo de juízo. O juízo começa pela casa de Deus. Aqui tem um elemento importante. 1 Pedro 4,17 deixa bem claro. Às vezes tem uma discussão, porque o juízo foi colocado todo sobre Cristo na cruz. O que é verdade, né? Porque Jesus é a provisão para todo o pecado da humanidade. O problema é que, como eu falei, Jesus vem na sua primeira vinda oferecer a misericórdia. Só que se eu nego a misericórdia, não tem como, eu vou acabar enfrentando o juízo em algum momento. Né? E não confunda necessariamente juízo, às vezes, com a questão da disciplina. Você tem os dois processos atuando em conjunto. Você tem juízo sobre o pecado e você tem, às vezes, a disciplina de Deus, né, sobre os seus filhos que cometem pecado. Né? Isso a gente vê lá em Hebreus 12, eu já falei de Hebreus 12 outra hora, né? Assim como é um eco de 2 Samuel 7,14, né? Hebreus 12, 5, 6 é um eco de 2 Samuel 7,14, quando fala que ele disciplina e açoita todo aquele que recebe como filho, né? Que fala, e que Paulo expandisse em 2 Coríntios 6,18, quando ele fala que somos filhos e filhas, né? Coloca toda a igreja, todo o contexto dentro desse texto, 2 Samuel 7,14. Então,
essa disciplina vem sobre os seus filhos para que, claro, né, para que sejamos corrigidos, para que voltemos ao caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho certo é o caminho que Deus define de justiça. Né? É o caminho que Deus definiu por meio de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Né? Outro exemplo que você pode ter, deixa eu ver se eu tenho aqui o texto da palavra. Né? Você tem, acho que Salmo 77, 13, se eu não estou enganado. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Ó, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Né? Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Quando ele fala o teu caminho aqui, né, de Deus, ó Deus é de santidade, ele está usando o termo caminho, né, que é Derek, está relacionado a realmente uma jornada, né, uma estrada, ao caminho feito. Esse caminho, na verdade, nós estamos trilhando o caminho que Cristo já construiu para nós, né? Ele é o caminho, lembra? Ele é a verdade, a vida, ele é o caminho efetivamente por qual nós andamos. Mas você vai ver também João ecoando isso quando fala: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Bem, onde é que ele andou? Ele andou num caminho definido. Qual é o caminho? O caminho de justiça, um caminho de santidade. Então nós temos que seguir o mesmo caminho. Você vai ver Pedro falando isso também quando ele fala, usa o termo pogramos, que é o termo como se Jesus fosse nosso exemplo. Como esse termo que Pedro evoca é um termo como se você fosse aprender a escrever. Lembra que antigamente se fazia esse método, né? Você tinha as letras como que tracejadas do abecedário e você tinha que completar, né, o formato daquele tracejado, deixar ele contínuo, e assim você aprendia a forma das letras. Ou seja, esse exemplo que de Cristo nos deu, gramaticamente falando, é como se Pedro dissesse: olha, Cristo fez todo o tracejado. Nós temos só fazer o seguinte: seguir o tracejado e completar da mesma forma para ter o mesmo resultado. É mais ou menos isso que Pedro está evocando quando diz que Cristo nos deixou um exemplo. Né? E aqui é interessante esse termo, esse texto aqui de Salmo 77, 13. Por quê? Porque esse termo santidade, que é o termo Kodesh, né, que fala de santidade, sacralidade, é o mesmo termo também relacionado ao quê? Relacionado ao santuário, muitas vezes, do tabernáculo. Então você tem o tabernáculo naquele processo do pátio, e no pátio depois você tem um santuário ali no meio. Ou seja, o que, que o autor também pode dizer nessa tradução? Eu posso escolher que a tradução de Deus é: o caminho de Deus é o caminho do santuário. O caminho de Deus é o santuário. Né? Ao invés de ter de santidade, eu posso dizer que é, né, o santuário. Ou seja, é aquilo que eu falei: se você quer ter uma vida cristã que vai num processo crescente e contínuo até a maturidade, ou seja, você sai do processo de ser criança e você vai prosseguindo nesse caminho até alcançar a maturidade, que vai lá no Santíssimo, né, que representa essa questão da maturidade, onde você é guiado pelo Espírito, onde você ama como Deus ama, onde você conhece a perfeita vontade de Deus, onde você dá muito fruto. Então esse processo é como se dissesse o seguinte: o caminho de Deus é você olhar o santuário. Olha o santuário que você vai entender como é que é o caminho de Deus para a santidade. Como é que é o caminho de Deus para chegar a ter maturidade e ter intimidade com Ele. Que é o que a gente está vendo. A gente está vendo o quê? O santuário, você entra primeiro pelo caminho, né, aquela primeira entrada que é Cristo. Cristo é o caminho. Você entrou pela primeira porta da entrada do tabernáculo, você vê a cruz, né, tem que passar pela cruz, ninguém entra sem passar pela cruz. E ali você vai aprender a mortificar, né, os desejos da tua carne, você vai apresentar como sacrifício vivo o teu corpo, e você vai limpar também o teu corpo, você vai purificar por meio do quê? Por meio da bacia, que é o que a gente está vendo agora, né? Que tem a palavra, e a palavra nos limpa, né? Como diz João 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos fala. Então, é interessante ter essa percepção, porque isso mostra a questão do caminho. E aí você tem essa questão do juízo sobre o pecado. E Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. Vamos pegar ali, ó, 1 Pedro 4,17. Porque muitas vezes pergunta, mas não tem, na graça, não tem mais juízo? Quer dizer, o juízo já foi feito todo sobre Cristo na cruz? Né? As pessoas colocam isso às vezes. Mas não é bem isso que você vê textualmente falando. Deixa eu só ver se eu consigo voltar aqui. Ó. Então, 1 Pedro 4, 17. Né? Então, quando você pega esse texto,
Lembra que 1 Pedro aqui já está falando da igreja primitiva, está falando do período da graça, né? Não estamos falando de um período posterior, anterior à cruz, porque a cruz marca, né, essa nova dispensação, digamos, essa nova forma de Deus se relacionar conosco, que é através da nova aliança, por meio do sangue de Cristo. E esse processo começa o quê? Começa efetivamente, né, através da cruz de Cristo e segue. Então aqui você tem o quê? Você tem Pedro, justamente já percebendo essa questão, né? Pedro já está vislumbrando essa questão da cruz de Cristo. Deixa eu só voltar aqui. Ok. Só confirmar um negócio que eu estava fazendo. Não, beleza. E ele diz assim: olha, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus já chegou. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, o que Pedro está falando? Pedro está falando o seguinte: o juízo, na verdade, né, esse julgamento de Deus, esse juízo de Deus, ele já está ocorrendo. Já aconteceu, já está acontecendo agora. Aconteceu na cruz? Aconteceu, mas nem todos vão fazer o uso da cruz de Cristo. Nem todos vão escolher a Cristo. Então lembra, aqueles que não se mantêm rebelde ao filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Ou seja, que é João 3,36, se não estou enganado. Então, se sobre eles permanece a ira de Deus, quer dizer, quem não aceitou o que Cristo fez, né, na cruz por si, ele vai enfrentar o juízo de alguma forma. Inclusive aqueles que estão na casa de Deus e que na verdade se comportam como pecadores. Como, não pecadores, mas como filhos da desobediência, como diz Paulo lá em Colossenses 3. Né? Lembra que em Colossenses 3 ele fala, olha, essas coisas, eles vêm sobre os filhos da desobediência. Né? Vamos pegar aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá, Colossenses 3. Né? Se não me engano, é a partir do 5 aqui. Né? Que ele fala, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Né? E aí ele dá os exemplos, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por quê? Porque por estas coisas vem a ira de Deus e vem sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Então, se você se comporta como um filho da desobediência e não um filho da obediência, né? Como diz Pedro, que nós somos agora filhos da obediência, por quê? Porque Jesus obedeceu e agora somos filhos da obediência. Mas você vive no pecado, né? Como diz o texto de Hebreus 10, 26 ao 31. Então você, na verdade, se comporta como filho da desobediência, e lembra, essa história de uma vez salvo, sempre salvo não funciona. Né? Em algum momento o pai corta. Tá? Não estou dizendo que seja por causa de um pecado, ou dois, ou três, não. Isso é um processo longo, né? E não dá para você aferir, não tem como você aferir isso. Tá? Isso é uma questão única e exclusiva do pai e da sua ação. Lembra, Jesus não lança ninguém fora porque a videira verdadeira não se mutila, mas o pai efetivamente corta. Então o que acontece? Em algum momento, né, essa ira de Deus, ela pode se manifestar sobre a humanidade de alguma forma, não da forma como o dia da ira. Né? Existe o dia do juízo, que é esse período de tribulação que ainda vem, né, que já está definido. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, que esse processo de juízo já acontece na graça, já tem. Existe juízo na graça? Sim. Esse juízo não só tem, como já chegou. E esse chegada aqui, esse termo que ele usa, né, de começar, de fazer o começo, quer dizer, é um processo que ele vai ser contínuo e crescente. Ele não somente chegou, mas ele vai começar a se revelar nesse período e vai num crescente até chegar ao seu ápice. Quando é o seu ápice? No famoso dia da ira, o dia da ira do Senhor, que é um dia de trevas, como diz Amós 5, se não estou enganado, né? Não é um dia de luz, é um dia de trevas. É o dia da ira do Senhor, é um dia relacionado à tribulação. Mas ele já começou desde a época de Pedro. Ou seja, nós já temos um período, apesar de estarmos na graça, mas o juízo de Deus já se manifesta. E não só sobre, né, os ímpios. Já começou pelos que são da casa de Deus. Então, se vem primeiro por nós, como diz Pedro, né? Qual é o fim daqueles então que não obedecem ao Evangelho? Qual é o fim daqueles que sobre eles permanece a ira de Deus? Se nós, que em tese já deveríamos ter escapado da ira, né? Como acontece por meio de Cristo, imagina aqueles que vão enfrentar a ira de Deus no seu, né, em todo o seu
fulgor, digamos assim, porque ninguém é justo para enfrentar a ira de Deus, para enfrentar o juízo de Deus, né? Então, isso é bem significativo e é interessante refletir sobre isso, porque Pedro deixa muito claro, né? A questão do juízo já começou. Nós já vivemos também, apesar de estarmos dentro da graça, o juízo de Deus se manifesta aqui, né? Você vê isso por Ananias e Safira, por exemplo, né? Em que eles são mortos porque mentiram ao Espírito Santo, né? Como deixa o texto bem claro. Você vai ver isso lá em Atos 12, por exemplo, né? Atos 12, deixa eu só botar aqui, acho que 22, vou botar o 21, só para tu. Opa, Atos 12, 21, né? Então, o texto fala assim, ó, em dia designado, lembra isso aqui tudo depois da cruz, tudo no período que nós chamamos de período da graça, o período da nova aliança, né? Então, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava. É a voz de um Deus, não de homem. Ele está todo vestido com traje assim. Esse traje, Joséfo descreve esse traje de Herodes. É um traje meio prateado, assim, e ele vai falar isso no amanhecer do dia. Então, o sol, quando reflete sobre ele, parece que ele brilha. Então, o povo ficou todo eufórico nesse momento e começou a clamar: é um Deus e não um homem e tal. Né? E aí o texto diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Não é um anjo de Satanás, é um anjo do Senhor o feriu por quê? Porque ele não tinha dado glórias a Deus. E aí, comido de vermes, expirou. Então você vê uma ação de juízo efetivo de Deus sobre Herodes nesse momento, porque ele não deu glórias a Deus. Né? E José dá mais detalhamentos sobre isso. Né? Ele diz que a partir daquele dia, daquele momento, ele começa a sofrer com certos vermes, ele leva 5 dias para morrer, mas a carne dele já começa a ficar meio que pútrida, né? Meio que podre, antes dele expirar e morrer. Então, é uma doença que o acometeu rapidamente, e em poucos dias ele vai à morte. E o texto de Atos, aqui, desculpa, que Lucas escreve, deixa claro que quem é que fere, quem é que executa esse juízo sobre Herodes? O Senhor. O Senhor manda um anjo dele para feri-lo. Né? Então, você vê a ação de juízo de Deus, como Ananias e Safira, que nós vemos também, no mesmo texto de Atos, você vê isso sobre um ímpio, que é o caso de Herodes aqui, né? E você vê o próprio Pedro falando que o juízo do Senhor, né, a manifestação do juízo já chegou, mas não no sentido que chegou e parou. Chegou e esse termo no grego vai que é um crescente, que vai quando? Quando chegar o dia do Senhor, né? Quando efetivamente vier, né, o tempo da ira do Deus, a tribulação, como nós conhecemos. Né? Muito bem. O sacerdote, quando ele chegava, se lavava na bacia, né? E é o mesmo processo que você vê em relação à palavra, quando a gente se submete à palavra. Ou seja, o Espírito nos convence, nos limpa. Deixa eu colocar aqui um outro texto que eu tinha separado. Né? Deixa eu ver aqui, onde é que eu botei. Cadê você? Não é? Ah, tá aqui. Muito bem. Olha aqui, ó. Uma coisa que é importante entender. Cerca de 2/3 do nosso corpo é água. Né? Aqui você vai ver, por exemplo, uma série de proporções. Por exemplo, 75% do nosso cérebro é água, né? 75% do coração é água, 86% dos pulmões é água. Né? O sangue, obviamente, né? Quase sua totalidade, 91% é água. Até os ossos, 22% dos nossos ossos é água. Então você vê que o corpo humano, na média, cerca de 60%, depende da pessoa, obviamente, mas na média, 60 a 70% do nosso corpo é água. Ou seja, 2/3 dele, né, é composto de água, o que dá essa flexibilidade, né, essa macieza. Eu não tenho toda essa macieza aí, mas tudo bem. Né? Mas isso faz o quê? Mostra que a importância da água no nosso, né, organismo. E é interessante por quê? Porque essa proporção da água do nosso corpo, ela é muito similar à proporção da água na Terra. Se você olhar, cerca de 2/3 do planeta Terra, né, é água. Né? Quase 1/3 do planeta que você tem
né, a superfície terrestre, a terra seca, digamos assim. Mas grande parte dele é água, assim como o nosso corpo. É como se o ser humano, esse corpo que nós recebemos, tivesse a assinatura da própria terra, né? Não é à toa que nós fomos formados dos elementos da terra. Mas tudo que constitui esse corpo aponta, não, ele é humano. Ah, é humano por quê? Porque ele é 2/3 água e ele veio de um planeta que é mais ou menos também 2/3 água. Né? É como se tivesse essa assinatura em todo o nosso corpo, evocando de onde nós somos. Né? Nós somos terráqueos e terrenos, e esse ser terrestre evoca as características do planeta em que ele vive. E como você vê que a água é tão importante para todos os órgãos aqui, ó, ele é como se fosse um lubrificante em muitos aspectos, não só lubrificante, mas ele tem várias ações distintas relacionadas à água, né, de limpeza do corpo e tudo mais, para bom funcionamento, até mesmo a questão do cérebro, né, e essas proporções químicas que o nosso cérebro tem, a questão do próprio sal para fazer as ligações entre os neurônios, tudo mais. Então, você vê uma ação da água muito forte. Por isso que a gente tem que beber muita água. Né? E a gente faz isso com o corpo, né? Você não fica muito tempo sem pegar um copo d'água e tomar. Porque nós precisamos disso. Isso fala da manutenção desse corpo. E é interessante todo esse processo, por quê? Porque ele evoca a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também é comparado como água. Você vai ver isso aqui, ó. Né? Deixa eu descer mais um aqui. Você vai ver isso aqui, ó. Efésios 5, 25, 26 fala assim: Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui já tem um modelo do marido perfeito, ok? Aprenda com Cristo, gente. Bem, para que a santificasse, o que ele fez? Tendo-a purificada por meio da lavagem de água. Que água é essa? A água da palavra, a água pela palavra. Como é que Cristo purifica a sua igreja? Por meio da lavagem de água. Por quê? Isso evoca a questão do costume, né, do casamento, porque todo casamento, a mulher ela passa por um banho ritual, né? No mikve, que a gente chama, que é como se fosse uma bacia, né, uma banheira, né, gigante, e lá ela vai tomar um banho como se estivesse se purificando, se limpando, se preparando para o casamento. Então você tem todo esse processo. Então o que Cristo está fazendo com a sua igreja evoca, né, esse processo do casamento, porque ainda vamos casar com Cristo, né? A igreja é a noiva de Cristo. Ainda, o processo do casamento ainda virá. Então a gente vai ser vestida por Ele, né? A gente recebe a noiva de Cristo recebe as vestes por meio de Cristo. Lembra os atos de justiça dos santos? É a sua vestidura, né? E os atos de Cristo fala disso. Mas lembra, a noiva recebe a vestimenta, né, do noivo na cultura judaica, e é o que Cristo faz. Ele fornece a vestimenta para a noiva. Mas a noiva tem que pegar o vestido e vestir isso. Nós recebemos de Cristo uma roupa nova, digamos assim. Por isso que Paulo diz, agora que você recebeu essa roupa nova, você tem que pegar você e vestir essa roupa, né? Lembra? Revestir-vos de Cristo. Ou seja, isso evoca novamente aquilo que eu sempre falo, nós não somos marionetes, nós não somos, né, fantoches na mão do Espírito Santo, nem na mão de Cristo. Nós temos todos os instrumentos que nos são dados, mas nós precisamos tomar uma atitude para que isso aconteça efetivamente, para que a gente faça uso desses elementos. É a mesma coisa essa questão do vestido. A noiva recebe o vestido do noivo, mas o noivo não vai lá e veste ela, e força ela a vestir o vestido. Não, ela tem que pegar o vestido e ela tem que colocar esse vestido. A mesma coisa, Cristo nos deu vestes novas por meio dos seus atos de justiça. Mas nós temos que pegar essa vestidura e revestirmos agora dessa vestimenta de Cristo. Por isso que Paulo Colossenses fala, revestivos, né, de Cristo, dessa nova natureza, não mais da velha. A velha você joga fora. Essa roupa velha não vai usar. Porque no casamento você está vestido agora de Cristo. Mas você se veste. E você se lava também. Ele fornece os elementos para você se lavar. Ele fornece a bacia para você se lavar. Mas quem se lava é você. Então, esse processo, por isso que a noiva de Cristo, como um corpo espiritual, digamos assim, que é a junção de todos os santos, né, ela é essa noiva perfeita, que se ataviou para o noivo, né, que se aprontou para o noivo e tomou esse banho. Então, esse processo da palavra que nos lava, que nos purifica. Jesus também fala sobre a palavra, nessa questão de João 15:3, a gente já falou sobre isso em outro texto,
né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos falo. Ele fala isso aos discípulos. Depois em João 4 ele fala, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? É a água da palavra. E essa água vai fazer o quê? Vai gerar nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então, essa palavra tem que estar em você. Por isso que Paulo também em Colossenses fala, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Ele vai repetir de certa forma isso em Efésios também, né? E quando ele fala também para nos enchermos do Espírito Santo, e uma série de fatores relacionados, né? E é interessante, Salmo 110 fala, puríssima é a tua palavra. Essa água é tão pura, né? Que evoca um pouco isso que eu coloquei aqui, ó. Se você olhar as características da água, né? Você vai ver uma coisa muito curiosa. Primeiro, o termo para água em hebraico, né? Tá aqui embaixo, né? Que é esse termo aqui, ma'im, tá? Você tem duas letras men e uma letra iod no meio, tá vendo? Ma'im. Isso aqui evoca indiretamente a fórmula da água, que é H2O. Tá aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio, né? E uma molécula de oxigênio no meio, né? Então são duas moléculas de hidrogênio, né? E, desculpa, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, né? E aí você tem a molécula da água, que é H2O. Né? E, de certa forma, a palavra maim para água em hebraico evoca essa forma, né? Só tem dois elementos e um elemento intermediário que está no meio, né? Muito parecido com a formação atômica da água, né? Então, é como se Deus tivesse, de uma forma subliminar, apontando para essa similaridade da palavra. Você lembra que a porção seca, ela, né, vem da água. Você tem o próprio dilúvio, por exemplo, quando a terra novamente é envolta em água, é como se fosse uma lavagem, né? O pecado em Gênesis 6 era tanto, havia tanta violência na terra e tantas coisas erradas, que o juízo de Deus vem sobre a terra e que vem no formato do quê? No formato da água. Lembra, a água purifica. Então é como se Deus estivesse simbolicamente e literalmente lavando a terra, purificando a terra novamente. E que elemento que ele usa? A água. Ele purifica pela água. E vai fazer mais uma vez por um outro elemento que se purifica, que é pelo fogo. Porque existem dois elementos que você faz purificação, ou água ou fogo. Se você pegar os textos de Levítico, Êxodo, Deuteronômio, em alguns locais, quando Deus fala sobre a questão das guerras com outros povos e você toma dos outros povos, né? Toda a questão do que você conseguir. Se for algo de metal, ele fala assim: se for de metal, você vai purificar pelo fogo. Então, se é ouro, prata, bronze, ferro, tudo isso você passa pelo fogo. Mas aquilo que não pode ser passado pelo fogo, você passa pela água. Você lava pela água. Ou seja, você está santificando, purificando os elementos que você teve, né, por meio ou do fogo ou da água. São dois elementos que Deus usa para purificar. E ele fez isso com a terra. Né? No dia do juízo, do dilúvio, ele purifica a terra com água. E Pedro deixa claro que a terra está entesourada para ser purificada pelo fogo no futuro. Então ele vai fazer os dois processos. Né? Você tem esses dois processos. E não é muito diferente do que evoca para nós, né? Porque nós somos limpos pela palavra, como água, mas também, como eu falei lá em João 15, na poda, né? Lembra da poda? Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Por quê? Para que essa poda, ela na verdade é como limpar pelo fogo, né? A gente viu na aula anterior que esse termo ali no hebraico, desculpa, no grego, evoca justamente a sua raiz é limpeza pelo fogo. Essa poda evoca justamente isso. Então esse processo acontece em nós também. E é interessante que a água ela tem essa característica, às vezes, ácida ou alcalina. Né? Eu coloquei ali que, à medida que envelhecemos, nós vamos nos acidificando, vamos nos tornando mais ácidos. Né? Parecemos, às vezes, um limão azedo. Né? Então parece que as pessoas ficam mais azedas à medida que envelhecem. Talvez isso explique, né, a característica de muitos de nós aqui, né, pela idade. Mas o fato é que isso acontece realmente no nosso corpo, né? Ele vai se acidificando. Então, quanto mais substâncias ácidas nós ingerimos, pior para nós, que é o caso de refrigerantes e tudo mais. Então, você tem, por exemplo, sangues com pH alcalino, né? 7,45, por exemplo, que
A partir de 7 em diante, você tem um ambiente alcalino, e de 7 para baixo você tem um ambiente ácido, né? Então o pH, por exemplo, de 7,45, ele tem 65,9 mais oxigênio do que um sangue, por exemplo, com pH de 7,3. Então, à medida que você vai se tornando, né, vai diminuindo a tua alcalinidade, vai diminuindo a tua quantidade de oxigênio, né? Então, você precisa, às vezes, ingerir elementos alcalinos para fazer esse controle do pH. É interessante o seguinte: qual é o pH da água puríssima? Lembra, a gente viu ali no Salmo 110, no texto aqui de baixo, ó, 110, 140, que diz assim: puríssima é a tua palavra. Ou seja, não tem nenhum tipo de impureza. Não tem nada. Ela é puríssima. Qual é o pH da água puríssima? A água que não tem nada de impureza. O pH dessa água é 7. Né? Se você olhar aqui, ó, o pH neutro, que a gente chama, mas é o pH da água puríssima, é 7. Só que tem um detalhe curioso. Primeiro pelo número, né? Essa escala do pH na ciência é muito curiosa. Por quê? Porque 7 evoca completude. 7 evoca perfeição. Lembra? 7 dias da criação. Você tem vários elementos relacionados ao 7. Né? Você pega um prisma, por exemplo, você dá uma incidência de uma luz branca no prisma, você vai ter o quê? As 7 cores do arco-íris. Né? Então, você tem vários elementos do 7 que evocam uma completude, uma perfeição. E não por acaso o pH da água pura, puríssima, é 7, que evoca a perfeição divina, é o número divino da perfeição. Só que é interessante, no nosso ambiente, né, nesse universo que nós vivemos, não existe água puríssima. Sempre tem algum elemento de impureza. Ela pode estar muito próxima do 7, mas nunca ela é exatamente 7 porque ela é pura. Por quê? Porque nesse universo não existe água puríssima. Ou seja, é uma água ideal. Então, se ela existe, ela tem que vir de fora desse universo. Ela tem que ter uma origem superior. De onde é essa origem? É como se ela evocasse a palavra de Deus, que é puríssima, que também ela vem fora desse universo. Ou seja, a própria palavra deu origem a esse universo. Então, é como se Deus tivesse indiretamente nas propriedades da água, na própria característica que a água tem, evocando isso, né? Evocando que nós vivemos num ambiente onde tudo que é puro, tudo que é santo vem dele, vem de fora. Não está originalmente nesse universo. Precisa vir dele, vir de fora para nós. Então, evoca essa questão mais uma vez. Né? Fala mais uma vez de que nós precisamos o quê? Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar essa pureza da água que nos limpa, né? Que é o que fala o texto. Né? Nós somos purificados por essa água. E é água puríssima. Por isso que puríssima também é a tua palavra. E é interessante por quê? Porque tem várias qualidades da água quando a gente fala da limpeza. Por quê? Né? Primeiro, porque a água é um solvente universal. Né? Isso você sabe, a água é um elemento fundamental para a vida. Né? Você não tem vida se não tiver água. Inclusive, até para a formação do homem, se você lembrar da formação de Adão, né? Lá Gênesis 2, 7, se não me engano, deixa mais claro isso. O homem foi criado por Deus, mas formado a partir do pó da terra, do barro. E você sabe que não dá para você moldar barro seco. Né? Experimenta moldar barro seco, não dá, ele esfarela nas suas mãos e não tem como você moldar isso. Para você moldar o barro, você precisa o quê? Você precisa molhar esse barro, ele precisa estar úmido. Né? Você tem que gerar um certo lodo nele, né? Para que ele seja moldável. Então, já essa criação do homem evoca essa questão. Né? Que nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. É como se simbolicamente Deus tivesse pego o barro e molhado com a sua palavra. Enchido esse barro com a sua palavra, né? Revestido esse barro com a sua palavra. Para quê? Para que esse barro pudesse moldar no formato que Deus quer, que somos nós. Gerados, o homem foi gerado à sua imagem, né? À sua semelhança. Nós fomos feitos à sombra de Deus, lembra? Então, a palavra veio nos moldando. Pegou esses elementos da terra, moldou, né, para gerar o homem. Então o homem foi gerado por essa água, de certa forma. Né? Nós somos
E por isso evoca que não só o nosso corpo físico necessita de água, mas nosso espírito também. Então, você não pode deixar o teu corpo cheio d'água, né, suprido, hidratado, mas você não hidratar o teu espírito com a palavra. É interessante, nós às vezes tratamos muito melhor o nosso corpo do que tratamos nosso espírito, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você tratasse o teu espírito da mesma, desculpa, se você tratasse o seu corpo da mesma forma que você trata o teu espírito, você passaria fome, sede, ou você estaria hidratado e sempre satisfeito? Porque esse corpo você alimenta pelo menos, sei lá, uma, duas vezes, três vezes por dia, talvez, e fora, sei lá, quantos litros d'água você toma por dia. Mas qual é a água, né? Qual é o alimento e a água para o espírito? Não é a palavra? A palavra tanto é nosso pão, né? Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é nosso pão, nosso alimento, mas também a nossa água que nos purifica, nos limpa, nos hidrata espiritualmente. Tem gente que faz isso semanalmente, só faz domingo, por exemplo. O cara vai no domingo à noite e faz isso lá, em 2 horas. Ele acha que ele ali já se alimentou para a semana. Não, gente, isso é um processo. Assim como você alimenta o teu corpo todo dia e você dá água, né, ao seu corpo com certa frequência, você deve fazer o mesmo com o teu espírito, todos os dias, todo momento, por meio do que? Da palavra, né? E é interessante porque o texto lá de Ezequiel, que fala do novo nascimento, que a gente já viu anteriormente, Ezequiel 36, 26, 27, o texto 25, que a gente acho que não leu naquele dia, mas se leu, o texto fala assim, que ele né, iria aspergir água sobre nós, e nos ia nos purificar com essa água. Que água? A água puríssima, a água de pH 7, a água perfeita, que não existe aqui nesse universo, que é a palavra de Deus, que vem de fora desse universo, e vem e nos purifica. Do que? De todas as nossas idolatrias, todos os nossos pecados. Para daí sim ele nos dar um coração novo, um espírito novo, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e colocar o espírito dele em nós. Né? É o contexto de Ezequiel 25, 36, 25 ou 27. Fala disso. Né? O mesmo texto, por exemplo, Isaías 44, 3, 4, fala: porque eu vou derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Né? Então eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, né, a minha bênção, os teus descendentes, e eles vão brotar como a erva, como salgueiros, junto às correntes de água. É só você ver a terra seca, ela parece que ela clama, né? Ela fica rachada, ela clama pela água, está sedenta pela água. E essa água traz vida. Existem, por exemplo, situações, vídeos que a gente vê às vezes na internet, de chuva caindo sobre o deserto, e logo depois que aquela chuva cai sobre o deserto, depois o deserto aparece todo floreado, cheio de flores, né? E terra e folhas verdes e tudo mais. Por quê? Porque aquela semente tá lá embaixo. Elas estão lá. Mas elas não conseguem se manifestar por quê? Porque não tem água. E como não tem água, ela não pode germinar e crescer. Né? Mas no momento que a água é derramada, então ela pode efetivamente, né, germinar e mostrar todo o seu esplendor. Assim é a palavra em você. Às vezes a palavra é colocada em você como uma semente, porque a palavra, né, Jesus mesmo diz que lá quando ele fala da parábola do semeador, né, que sai semeando, né, saiu a semear, e ele deixa claro, essa semente é a palavra. Então ele jogou a palavra, por exemplo, no coração dos discípulos, que é terra boa. Né? Então eles receberam essa semente. Mas para essa semente efetivamente poder germinar e ela crescer no seu esplendor, né, a partir dessa semente puríssima, que é a palavra de Deus, precisou o quê? Que o Espírito Santo descesse sobre eles, uma ação do Espírito que cai como chuva, lembra? O Espírito cai como chuva, cai como água. Né? Joel fala da chuva, serôdia, chuva temporã. No caso lá é temporã, que é uma chuva mestra, uma chuva ensinadora. A chuva temporã tem essa característica. Ela fala que são as primeiras chuvas, por isso que o avivamento do tempo do fim não é igual ao avivamento que vai ter, que teve no início da igreja primitiva. Muita gente espera um avivamento como foi na igreja primitiva. Não vai ser. O avivamento da igreja primitiva é o avivamento da chuva temporã, que é a chuva ensinadora que vem que inundar a terra com água para que a semente que está lá dentro da terra ela comece a germinar e cresça. Mas a chuva serôdia, que é as últimas chuvas, que é a chuva do tempo do fim, que acredito que é o tempo que a gente vive, já é uma chuva relacionada ao quê? A uma chuva
que vem para amadurecer um fruto que já existe. Ou seja, não é mais uma sementezinha embaixo da terra que ainda vai crescer. Não, já é viçoso, já tem, né, todo o talo, já está crescendo o cereal, mas o cereal está verde. Então essa chuva serôdia, ela vem para quê? Para fazer com que esse cereal, para que essas espigas amadureçam para a colheita. Então são características distintas de chuva, né? E é interessante que a chuva, a primeira chuva, que é a chuva temporã, ela vem da mesma raiz da Torá, né? Que é a Ered. É a mesma raiz, a chuva mestra e a Torá, todas compartilham a mesma palavra, que fala de lançar, né? Por quê? Porque é como se Jesus dissesse, eu vou colocar a Torá no teu coração, lembra? Jeremias 31, 33, colocarei na tua mente as minhas leis e no coração vai escrevê-las. Escrevê-las como? Com o dedo do Espírito Santo. Então ele vai e escreve com o dedo do Espírito Santo, né? E depois ele diz o quê? Então eu estou colocando a semente em você, que é boa terra, e depois vou mandar minha chuva sobre você. E essa chuva vai inundar você e vai germinar a palavra, e a palavra vai dar o seu fruto, né? E isso é o que aconteceu, tanto que ele cresceu rapidamente, por isso que os discípulos meio que, né, eles alvoroçaram toda a terra no tempo em que eles viveram, porque isso estava dentro deles. E a chuva do Espírito Santo sobre eles evocou isso. Mas isso não mudou, em certo sentido, para nós. Porque nós também somos assim. Nós temos esse germe da palavra em nós que também cresce, né? Mas nós temos que não só crescer, nós temos que esperar também essa chuva serôdia que amadurece. Por isso que a gente evoca muito a questão da maturidade, né? E esse Espírito que vem sobre nós, fala do Espírito Santo. Lembra? São os elementos do Espírito sobre o bronze, da limpeza. Fala também desse processo de crescimento, de amadurecimento, né? Ele é nosso mestre, nosso ensinador. Então nós temos todas as características relacionadas. Então fala muito disso, da água nesse sentido, né? Características, por exemplo, que são importantes você entender da água. A água revigora, gente. Né? Imagina, você está um dia cansado, você tá sofrendo, está difícil, foi um dia pesado, né? Ou você está com muita sede. No momento que você toma um copo d'água, você está com muita sede, aquilo te dá um alento, te revigora. Quando você chega, por exemplo, cansado do seu trabalho em casa, né? Teve um dia difícil, um dia complicado, e você vai tomar um banho, você sai do banho como que revigorado, né? Dá um novo ânimo para você. A água cai no teu corpo, né? É meio que até é salutar, é saudável, né? Tem características assim de revigorar o teu corpo, né? É como se tivesse um tratamento, às vezes, se você tem ainda, né, uma daquelas banheiras com hidromassagem, então mais ainda, né? Então é meio terapêutico o negócio. E você sai dali renovado. Por quê? Porque a água tem essa característica. A mesma coisa é a palavra. Você está num dia difícil, né? Isso você faz para revigorar o teu corpo. Mas como é que revigora a tua alma? Com a palavra. Você vai lá e lê a palavra de Deus. Não é à toa que o Salmo 117, 119, desculpa, versículo 107 fala, né? Quando está aflitíssimo, ele fala assim, estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, ele entende que na aflição dele, o que traz vida, o que traz ânimo? A palavra de Deus, é o que ele fala. Né? E no mesmo Salmo 119, ele fala, quando me desfalece a alma, eu aguardo a tua salvação. Eu espero na tua palavra. Então você tem todos esses elementos relacionados à água, né? Fala dessa questão de revigorar você, de transformar você, né? Outra questão, a água tem uma característica, uma propriedade que ela se molda, né? Não importa a geografia do lugar, ela vai se moldando e às vezes ela faz caminho, se precisar. Então a água tem essa capacidade. Mesmo nós, às vezes, oferecemos na palavra de Deus uma série de obstáculos. Mas Deus, ele vai, né, às vezes contorna nossos próprios obstáculos e chega e nos alcança, né? Mesmo nós, às vezes, colocando uma série de obstáculos pelas nossas ações, nossos pensamentos e tudo mais, mas a palavra ela é efetiva. Ela se molda se for necessário e passa por cima do obstáculo ou, às vezes, empurra o obstáculo. Então ela tem essa característica sobre nós. A gente vê isso nos rios, né? A forma como os leitos dos rios vão buscando para chegar no mar, né? Você vê, às vezes, os locais por quais passam ou a trilha que cria, né? Então isso acontece dentro de nós também. Por quê? Porque ela vai contornando, às vezes, a nossa própria dificuldade.
E nesse processo ela também vai nos limpando, vai tirando às vezes aquilo que nos incomoda, mesmo que seja na base, né, que a gente já falou em outros vídeos, mesmo que seja espremendo, né? Então tem essa característica também, né? Outra questão, a água também é um regulador térmico. Então, por exemplo, se você está com muito calor, você está muito suado, quando você toma uma água gelada, né, você, e não falo nem refrigerante, porque refrigerante já é um negócio que você tem uma série de elementos ali que não são tão bons, né? Mas a água pura mesmo, uma água mineral boa, e você toma, né, bem geladinho, isso dá um refrigério para você, né? E ajuda a regular o quê? O teu corpo, para não ficar tão, né, tão quente. E quando está com febre, o que a gente faz? Coloca, né, compressas de gelo, compressas de água, né, para diminuir a temperatura. Você acha que isso não acontece no nosso espírito também? Você acha que quando tem batalha espiritual não tem isso também? Não esquentam as coisas no mundo espiritual? Você não precisa também de um regulador térmico, que é a palavra de Deus? Mesma coisa, é o mesmo processo, né? Além disso, né, essa característica de solvente universal, ou seja, ela limpa várias impurezas. Imagina você lavar louça com leite, né? Não ia funcionar muito bem, né? Lavar louça com outro elemento, né, líquido que não fosse a água. Seria um problema. Por isso que a água é um solvente universal, onde você, né, vários dos elementos de sujeira você consegue limpar pela água, né? Até mesmo o nosso próprio corpo, né, quando você toma banho, pela característica dela ser solvente universal, né, que ela limpa impurezas dos mais variados tipos. A mesma coisa é conosco. A palavra, ela é como esse solvente que pega essas impurezas, nossos hábitos, nossos maus pensamentos, nossas más ações, e ele vai diluindo aquilo no meio da água e vai tirando daquilo que está encracado, às vezes, na minha mente, no meu coração, na minha alma, né? E vai tirando aquilo e limpando, né? Limpando, curando, muitas vezes, né? Tem essa característica de curar, né? Então tem vários aspectos. Nós, inclusive a nossa própria geração, né? Nós somos gerados na água, de certa forma. Aquele líquido amniótico que o bebê está envolto, né, fala justamente disso. Nós somos gerados em água. E é interessante por quê? Porque o batismo evoca esse novo nascimento em água também, né? Porque o novo nascimento é isso. O batismo está relacionado a você matar o velho homem, né? O que você faz? Mata o velho homem. Quando você, né, assim como a criança que está no ventre da mãe não respira, não usa seus pulmões, você não vai usar os seus pulmões quando você está embaixo d'água, né? Você tranca a respiração e fica lá embaixo, né? O que acontece na criança nas primeiras semanas, quando ela está se desenvolvendo, né? Passa daquela fase de zigoto, vai para embrião, depois para período fetal. Você vai ver que uma criança, mais ou menos de poucas semanas, de 3 semanas, na terceira semana, né? Depois ela ainda está no embrião ainda, mas na terceira semana ela já começa a desenvolver o sistema nervoso central e ela já começa a desenvolver o seu coração. São os dois primeiros órgãos, né, que você vê serem desenvolvidos nesse embrião que está sendo gerado no ventre da mãe. Isso é muito significativo, mais uma vez. Por quê? Porque o texto diz que Deus vai nos dar o quê? Mente, coração. Um novo coração e uma mente nova. Mente fala do quê? Sistema nervoso central, cérebro, sistema nervoso central. E coração. Os dois elementos que você vê que são primeiro gerados nesse embrião que está no ventre da mãe. Nós, é como se nós estivéssemos digamos, no tanque batismal, ou no rio onde você vai se batizar, que você é imerso na água, é como se estivesse no ventre de Deus. Você está lá no ventre de Deus. E lá Deus está te gerando de novo. Você é um embrião lá dentro. E lá ele vai te dar uma nova mente e um novo coração. Vai gerar, desenvolver em você. E você é gerado aonde? Você está envolto em água. Água o que que é? Palavra. E palavra evoca quem? Evoca Cristo. Cristo é a palavra encarnada. Né? Cristo é a palavra que se tornou carne e habitou entre nós. Então é como se você fosse estar dentro do ventre de Deus. E a palavra ventre, gente, essa palavra rarã no hebraico, ventre, né? Ela também significa o profundo amor de Deus, as suas muitas misericórdias. Ou seja, o que é o ventre de Deus, onde você é gerado e nasce de novo? Você é gerado no amor de Deus, nas suas misericórdias. Envolto em quem? Em Jesus. Jesus é o meio pelo qual você é gerado, porque ele é a água da palavra. E ali ele vai te dar uma nova mente e um coração. E quando você sai do batismo, por exemplo, quando você sai, a primeira coisa que você faz é respirar, né? Respirar.
Respirar fala do fôlego de vidas que entra em você novamente. Lembra que Deus soprou nas narinas de Adão, do homem, né? Fôlego de vidas. Vidas, não é vida. Fôlego de vidas no hebraico é plural mesmo. E quando você respira de novo, você está evocando novamente esse homem novo, refeito, formado com fôlego de vidas. Porque você recebeu dois espíritos, né? O espírito novo que Deus te deu, como está lá em Ezequiel 36, 26, e o Espírito Santo, que também, lembra, espírito no hebraico é vento. Fala de vento também. Então, é fôlego, é vento que entra em você, né? E fala justamente disso, dessa maravilha que é você nascer de novo em Cristo. E você receber um novo Espírito e o Espírito Santo dentro de você. Porque agora você é um ser híbrido, lembra? A gente já falou isso quando a gente falou sobre o tabernáculo lá, né? Bem na primeira aula, se não me engano. Então, essa questão da água tem muitas características, né? Dá para falar isso, nossa, muitas vezes, tá? Pelas características da água, né? Você vê, por exemplo, uma coisa curiosa, a água é o único sólido que, ao invés de aumentar a sua densidade e, por exemplo, você pega um lago, né? Quando começa a congelar o lago, você vê que o gelo se forma em cima e o gelo flutua. A sua densidade é menor que a densidade do líquido, que é uma característica muito interessante. Você não vai ver isso em outros elementos, da mesma forma que você vê na água, né? A água tem, se você tem uma ideia, a água tem mais de 70 propriedades exclusivas dela, comparado aos outros elementos. A água é um elemento fantástico, né? Fantástico. E desde a criação, você vê o elemento da água lá já na criação, né? Gênesis 1, 2 está lá a água já, né? O Espírito sobre as águas. Porque se não tem vida, né? Se você olha, você vê a NASA e outros institutos de buscando, né, vida em outros planetas, o que eles buscam em cada planeta ou em cada local? Água. Porque eles sabem que a água é fundamental para a vida, né? E não é à toa que isso já aparece já em Gênesis 1, 2, a água. E o Espírito Santo sobre a água como uma águia sobre seus filhos. Ou seja, aquele termo no hebraico evoca como se fosse uma águia pairando sobre seus filhotes, para cuidando deles, para que eles se desenvolvam, para que cresçam. É como se desde o princípio Deus tivesse sobre, né, a água para trazer vida, para esse mundo que ele criou, né? Então a água tem muitas características que são únicas, únicas. Quanto mais você estuda e mais você vê similaridades com a palavra. Por isso que esse gelo que se forma sobre, né, um lago congelado, isso na verdade é uma proteção para os peixes que estão embaixo. Por quê? Porque esse gelo funciona como isolante térmico. Ele não só, né, solidifica e fica menos denso do que o líquido, a ponto de flutuar e gerar aquela camada, mas essa camada de gelo sobre o lago é um isolante térmico para os peixes que estão lá embaixo. Então, por exemplo, se você está num local onde o inverno é extremamente rigoroso, e aí tem um lago lá, né, etc., e nesse lago começa a temperatura a cair a menos de zero, menos 10, menos 12, menos 15, e aí cria aquela camada de gelo sobre o lago, o que você tem certeza? Que embaixo daquele gelo todo tem água, e essa água não está congelada. Essa água está numa temperatura muito próxima, claro, ao zero, mas não tão próxima ao zero, mas que permite, na verdade, aqueles peixes, aquela vida marinha que está ali embaixo, sobreviver, né? Porque ele funciona como isolante. Não importa se tiver menos 15, menos 30, menos 40, aquela faixa de gelo sobre o lago protege a vida que está lá embaixo, né? E isso acontece com a palavra em nós também, né? Ele nos protege. Ele gera, às vezes, uma camada de proteção que, independente, às vezes, da circunstância fora, né, o teu interior tem vida, o teu interior tem paz, muitas vezes, apesar de todo o caos, de todo o sofrimento, toda a loucura que esteja acontecendo aqui fora, mas não, aqui dentro está tudo bem, né? É interessante essas características todas da água, por exemplo, uma cidade como Florianópolis, que é uma cidade, né, litorânea, a oscilação de temperatura ela não é tão grande por causa do mar, por causa desse volume de água. Por quê? Porque durante o dia, por exemplo, um dia quente de verão, algo assim, a água, né, recebe o calor do sol e ela funciona meio como um regulador térmico. Então ela recebe e à noite ela
transfere esse calor de volta. O calor que ela recebeu durante o dia, ela acaba transferindo à noite de volta. Isso faz o quê? Faz com que essas mudanças abruptas de temperatura não sejam tão grandes. Né? Ele diminui essa características no litoral, porque a água vai devolver parte desse calor que ela recebeu durante o dia à noite. Né? Então, são todas características da água que falam para nós também. Né? Que não importa o calor que está, né, do momento, ou a frieza do momento, lá dentro, a palavra ela, se precisar, ela reserva energia para te devolver à noite, ela te guarda, ela te protege, ela te dá paz. E tudo isso, gente, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso é a água da palavra. Tudo isso é a água da palavra. São as características da água que está lá na bacia, né? Que está relacionada a nós, que aponta para nós. Né? E isso é fundamental você entender. Fundamental. Deixa eu voltar lá para os slides. Só um pouquinho. Vamos continuar. Né? Então, todas essas características da água são fundamentais você entender. Por quê? E Deus coloca tudo isso à nossa disposição, por quê? Porque Ele quer ter um povo santo, puro. Né? Não é à toa que 1 João 3,3 fala: a si mesmo se purifica, né? Todo aquele que tem nele essa esperança. Que esperança? A esperança de nós o encontrarmos, a esperança da salvação se tornar efetiva, completa. Né? Por quê? Porque assim como Ele é puro, né, nós nos mantemos puros. Então, é por isso que o texto diz: não é só o Espírito Santo que me purifica, né? Eu me purifico a mim mesmo, né? Como está em 1 João 3,3. Então, lembra aquele processo é, ativo de ambas as partes. Né? Então, está evocando tudo isso. Deixa eu voltar aqui para o slide, que tem muita coisa para ver ainda. Né? Essa bacia foi feita com o espelho das mulheres. Né? Esse espelho das mulheres é interessante, por quê? Porque espelhos são instrumentos de vaidade, de orgulho, e aí o Senhor pega esses instrumentos de vaidade e orgulho e transforma em instrumento de purificação. Né? Então agora essa bacia de bronze não vai mais refletir essa beleza humana no sentido, mas ela vai refletir agora, né, simbolicamente, é como se mostrasse o meu interior. Né? A gente usa o espelho para ver o seu exterior, ver se tem uma sujeirinha, alguma mancha, né, no rosto, algo assim, nos dentes, e você vai lá e limpa. Mas quando você lê a palavra, porque lembra a água, quando cria aquela camada, né, que a gente chama de espelho d'água, né? Então imagina o sacerdote, ele está saindo do altar ali de bronze e ele vai se limpar lá na bacia. À medida que ele vai se aproximando da bacia, você já viu vários espelhos d'água, né? Quando você vê um espelho d'água, ele reflete. Né? E geralmente, quando você está de longe, é como se ele refletisse o céu. Então a primeira coisa, a bacia reflete o céu, ela está apontando para o céu. Né? Ele está apontando para o divino. E à medida que você se aproxima, você coloca o rosto na bacia, você olha ali, ele vai refletir o teu rosto. E isso espelha o quê? Espelha a característica da palavra de Deus. À medida que você lê a palavra de Deus aponta para o céu, aponta para Deus. E à medida que você lê o texto começa a mostrar quem você é, né? E que há sujeiras em você que você precisa limpar. Então a palavra diz: olha, você tá com uma sujeirinha aqui de não perdoar, você precisa perdoar. Ah, você está com uma sujeirinha aqui, ó, de você usar palavras de baixo calão. Você precisa ter um linguajar mais sadio. Ah, precisa limpar isso aqui. Então, você tem essa característica. Isso lembra um pouco aquilo que Tiago fala, né? Não adianta você ouvir a palavra e não ser praticante, né? Porque o cara que ouve a palavra mas não pratica é que nem a pessoa que foi no espelho, olhou, viu que tem né, um alface no dente, olhou, mas não fez nada. Pegou e foi embora. Esqueceu depois. Não, você tem que ser ativo, você tem que ser praticante, você tem que não é a água está ali não só para ser olhada, a água está ali para ser usada. Você tem que pegar a água e fazer o uso dela e limpar o que precisa ser limpo, né? É a mesma coisa, é o mesmo processo, né? Por isso que a gente tem que ser praticantes da palavra. Né? E o espelho, nem todos os espelhos proporcionam uma imagem real, né? Às vezes é distorcido, como era naquele tempo, o espelho de bronze era meio distorcido. Mas agora não. Agora a gente tem uma palavra que nos mostra não só com detalhamento, né? Um espelho perfeito, mostra quem nós realmente somos e como deveríamos realmente ser a imagem de Cristo. Né? Então, é uma outra característica da bacia muito interessante. Tiago fala isso, né? Depois você pode ler Tiago 1 lá. Né?
Outra coisa que é importante, eles deviam, toda hora que eles tinham que usar essa água, para quê? Para se lavar por causa do quê? Por causa do sangue que é usado, né, no altar de bronze, e eles tinham que se limpar toda vez antes de entrar no santo, no lugar santo. Então você tem essa característica, né, de você se limpar sempre antes de entrar no lugar santo. Isso é importante por quê? Porque eles tinham que entrar lá e tinham que lavar mãos e pés. Então, antes dele entrar no lugar santo, antes de sair do pátio para ir no lugar santo, ele estava com as mãos limpas e os pés limpos. Isso evoca um pouco essa questão que eu tenho falado sobre a maturidade, que é um processo de crescimento. Lembra que eu falo, né? Deixa eu só mostrar aqui, né? E quase não tenho usado o quadro. Deixa eu usar um pouco o quadro aqui. Você tem, você tem aqui o tabernáculo, né? Vou fazer aqui uma divisão só dos 3 níveis. Lembra que aqui é a infância, aqui a juventude e aqui a maturidade, né? Você tem todo esse processo. E aqui você tem o altar e a bacia. Aqui você já tem os elementos, né, relacionados a menorá, mesa dos pães, altar de incenso, e aqui a arca que representa a presença de Deus. Muito bem. Então você tem esse processo que evoca a maturidade. Você vai daqui para cá. Esse é o caminho, lembra? Salmo 77:13, o caminho do Senhor é o caminho de santidade, é o caminho do santuário. Então, para você chegar ao objetivo que é ser maduro, né, você precisa o quê? Você precisa passar por esses elementos. Mas para entrar aqui, o sacerdote tinha, primeiro, ele fazia o sacrifício aqui, né? Depois ele tinha que vir aqui e se lavar. Lavar o quê? Mãos e pés, né? E aí ele adentrava o santo. Aí ele podia entrar no lugar santo, né? Ele não podia entrar no lugar santo sem passar pela bacia e lavar-se. Então, o que fala? Para você sair da sua infância e para a juventude, no sentido, né, da vida cristã, ele está evocando justamente isso. Você tem que aprender o quê? A mortificar, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. Então você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, como diz Romanos 12. Né? Evoca essa questão de você mortificar a carne. Lembra, você mortifica essa natureza terrena por meio do Espírito, né? Usando a força do Espírito. Os elementos que o Espírito proporciona para você. Que elementos são esses? A água da palavra, né? A água da palavra e a força, a capacidade da graça que te dá de vencer o pecado, né? De vencer o pecado, que não vem de você. Se você usar de si próprio, não tem como você fazê-lo. Você precisa usar o poder do Espírito. Lembra? Você mortifica pelo Espírito, Romanos 8:13. Mas é você que vai fazer esse trabalho aqui. É você que vai se lavar aqui. Você é purificado pelo Espírito? Sim. Mas eu também a mim mesmo me purifico. João 3, 1 João 3:3. Né? A si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Né? Lembra? Fé, esperança e amor. Né? Os 3 elementos aqui relacionados. Os 3 níveis. Então, para você entrar aqui no novo nível, você tem que dominar esses elementos. Né? Não precisa ser, obviamente, você não vai ter que ser perfeito, né? Nem os sacerdotes eram para fazer os processos. Né? Sempre tem a misericórdia e a graça de Deus envolto em todos os processos, né? Fazendo aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Lembra sempre disso. É Ele que nos capacita, mas Deus não anula você, Deus não subestima você e a sua capacidade. Ele te deu um cérebro, ele te deu uma capacidade para você utilizar. Então você tem que utilizar. Agora, aquilo que você não pode fazer, que realmente você não pode fazer, ele te capacita. Lembra? É a graça educadora, é a graça que te capacita, é a graça potencializadora. Né? Então, esse processo acontece aqui. Então você não só mortifica os desejos do teu corpo, como você se purifica também, para se tornar cada vez mais limpo. A si mesmo se purifica. Então você se limpa para quê? Para que você possa crescer, para que você possa passar de nível. Né? Então isso é um processo natural, é um processo crescente e natural que você mesmo executa. Né? Junto, claro, com o Espírito Santo, sempre, né, em conjunto com o Espírito Santo, como a gente viu na primeira aula lá atrás. Né? Aquele processo de, de tabernáculo, que nós somos esse tabernáculo, lembra? Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita com o nosso espírito aqui. Lembra do novo nascimento? Você ganhou um santuário novo, né? Espírito, alma, mente e coração. Está relacionado. Né? Então, só que há uma diferença agora.
nesse processo, né? Por exemplo, você vê o caso de Cristo. Cristo, quando vai lavar os discípulos, ele só lava os pés, ele não lava as mãos, ele só lava os pés. Existe uma simbologia aí, né? Aqui, na antiga aliança, o sacerdote, para poder fazer isso, ele tinha que lavar mãos e pés. Lá em Cristo, Cristo está evocando o seguinte: agora mudou o processo. Agora eu só vou lavar os pés de vocês, porque as mãos não. Por que não? Porque vocês, antes, digamos, na antiga aliança, você tinha que fazer para alcançar certas coisas. Você fazia. Só que o seu fazer é muito inapropriado. Então Jesus fez por nós. Até porque todo esse processo só é possível porque ele fez por nós. Então Jesus faz a obra por nós, né? E agora diz o quê? Então as obras eu já fiz. Você agora caminha, né, em santidade. O caminhar é seu. Você limpa para caminhar. Então, essa obra, na verdade, a gente vai fazer as obras agora que nos foram preparadas de antemão. Mas as obras não são necessariamente nossas, elas foram preparadas para nós fazermos. Mas eu não faço obra agora para ser salvo. Eu faço obras agora porque eu fui salvo. Mas isso não impede de que eu lave os meus pés para caminhar como ele caminhou, para caminhar em santidade. Então esse processo todo, mais uma vez, evoca isso, né? O que Cristo fez por nós e o que nós ainda temos que fazer por nós mesmos, com a força e com a capacitação do Espírito em nós. Então esse processo evoca justamente isso, né? Esse crescimento. Por isso que a gente precisa entender esses elementos para poder o quê? Progredir na vida cristã, né? Progredir na vida cristã. Deixa eu voltar lá para o nosso slide. Muito bem. A origem da água ali, eu acabei pulando aqui, né? Mas a origem da água é objeto de várias conjecturas. De onde vinha essa água da bacia? Né? Existem várias conjecturas. O que a gente sabe lá em 1 Coríntios 10, né, e Êxodo 17,6 é que existia uma rocha que foi ferida por Moisés, essa rocha ferida vertia água. Né? E lá em 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que essa rocha que seguia o povo no deserto, como se fosse uma rocha que caminhava com o povo, essa rocha era Cristo. Né? Então essa rocha ferida é Cristo. E essa rocha, é interessante entender que a rocha é Cristo, porque essa rocha não pode ser ferida duas vezes. Você não pode sacrificar Cristo duas vezes. Por isso que Moisés, quando, em vez de falar a rocha para a rocha verter água, ele fere a rocha novamente, né? Isso acaba implicando a ele o quê? Você não entra na terra, porque a rocha não pode ser ferida duas vezes. Né? A rocha só é ferida uma vez. Depois você pode falar que ela fornece água. Né? A palavra dela fornece água. Então evoca justamente esse simbolismo todo. Então Jesus é essa rocha ferida. Né? Essa rocha que foi ferida na cruz, que providenciou a nossa, né, pela morte e ressurreição, trouxe-nos vida e vida eterna. Então você tem todo esse processo relacionado. Né? Então o sacerdote começa pelo altar de bronze para provar dali a limpeza pelo sangue através da morte substitutiva de Cristo, e aí depois ele vai se limpar, né, pela limpeza da água. Né? Então você tem vários elementos relacionados aí. Né? Então no altar de bronze o homem recebe justificação dos seus pecados, e na bacia de bronze o homem santifica-se diante do Senhor. Né? Você tem esses elementos, água e sangue, muitas vezes. Né? Você vai ter, por exemplo, lá em Hebreus 9,19, Moisés, né, o texto fala: Moisés proclamou os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, né, com tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Então você tem esses elementos aí de água e sangue, né, em vários momentos, até mesmo quando na morte de Cristo. Né, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o quê? O lado com uma lança, e saiu o quê? Água e sangue. Então todos esses elementos evocam o quê? Primeiro que essa ferida do lado, né, que sai água e sangue, se você lembrar, é, esse elemento da água tem uma conotação espiritual e o sangue tem um elemento físico, né, corporal. Então, esses dois elementos evocam a questão que nos providenciou o novo nascimento. O sangue nos purificou do pecado, né, que o corpo, de certa forma, é,
começa a sofrer os efeitos do pecado e a morte. A gente vê isso a partir do pecado de Adão. Né? Depois, essa água que sai simboliza o quê? O novo nascimento pela água. Né? Você vai ver isso em João 3, quando Jesus fala que a gente tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito. Né? Lembra? Ele fala isso para Nicodemos. Nicodemos tem que nascer de novo da água. Quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Então, essa água evoca o nascimento espiritual, evoca essa água da palavra que vem nos purificar, né? Então você tem esses dois elementos, por quê? Porque é como se simbolicamente Jesus é o segundo Adão, né? O primeiro Adão teve a sua Eva, a sua esposa, foi tirada da onde? Do lado, né? Do lado, numa costela, e é tirada, e ali é tirada a Eva. E a Eva vem depois e se torna um com Adão. A igreja é a mesma coisa. A igreja foi tirada do lado de Jesus. Simbolicamente, quando ele fere o lado do Senhor com uma lança, e ali sai água e sangue, você tem toda a questão do nascimento da igreja. Né? A igreja é purificada pelo sangue, né? E ela é nascida, ela é gerada por meio da água, a água da palavra. Então você tem todo esse processo no segundo Adão também acontecendo ali. Né? Assim como o primeiro Adão entra num sono profundo, né, que de certa forma ele dorme no sentido que evoca a morte, Jesus na sua morte também, né, é de onde ele é tirado a igreja depois. E aí a sua ressurreição, quando ele acorda, é como se viesse a igreja, é a mesma coisa com Adão. Né? Então um simbolismo daquilo que aconteceu com o primeiro Adão, mas agora alcança o que? Alcança a sua plenitude e cumprimento efetivo com Cristo, que é o segundo Adão. Né? Você vê esses elementos também da água e do sangue em 1 João 5,6, né? Que o texto diz: Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Por quê? Porque Jesus não só é divino, a água evoca essa questão divina nesse sentido, né? O nascer do alto, mas também da questão corporal. Então ele é Deus e homem, né? Ao mesmo tempo. Ele tem essas duas naturezas, por isso que ele é realeza, né? Então tem mais esse sentido aí. Né? O sangue purifica do pecado, a gente já falou sobre isso. Né? A água nos lava. Essa bacia fica entre a tenda do encontro e o altar, né? E ele manda encher de água. Então fala novamente essa questão. A água fala do batismo, a água fala da regeneração. Né? A gente já falou várias coisas sobre isso. A lavação das mãos e dos pés, eu não vou entrar nesse mérito, a gente já falou também. Né? Fala que é um decreto perpétuo, fala na verdade dessa purificação que é contínua. Né? Paulo fala isso em 2 Coríntios 7,1. Né? Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, como nos aperfeiçoando, né, a nossa santidade no temor do Senhor. Né? Os nossos corpos são lavados com água pura, como evoca, né, o texto de Hebreus 10, 20 e 22, fala sobre isso também. Né? Então essa responsabilidade de manter essa condição também é colocada sobre nós. Por isso que o texto diz: a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. É só você ver o contexto de 1 João 3. Né? Vamos pegar mais algumas coisas. Você tem as três testemunhas, que você tem azeite, água e sangue. Né? Azeite fala do Espírito Santo. Né? Você tem todos esses três elementos, que apontam também para a Trindade. Né? Que ali, como está em 1 João 5, 7, 8, né? Também fala dos três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Né? Essa história do azeite, água e sangue, porque o Espírito está vinculado à questão do azeite de Deus. Né? E quando estava em trânsito, a bacia também tinha que ter uma série de elementos de transporte. Ela colocada também, não fala sobre as varas, né? Mas ela tinha que ser transportada e provavelmente tinha